Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Maria Cecília, eu sou nutricionista esportiva. Estou aqui para responder algumas perguntas sobre a minha profissão. Bom, a primeira pergunta é se após a pandemia aumentou o número de pacientes no consultório. Sim, a pandemia foi um período muito difícil para o brasileiro, caótico na verdade, porque as pessoas se alimentaram muito mal e deixaram de fazer exercícios físicos. Consequentemente, houve um aumento nos casos de obesidade, hipertensão arterial, diabetes e com o término da pandemia, as pessoas estão voltando a procurar formas de melhorar a sua saúde. Pergunta o que você acha de pessoas que fazem uma dieta muito rigorosa para alcançar algum padrão de beleza. Eu acho perigosíssimo. A maior parte dos pacientes no meu consultório que tem bulimia e anorexia são pessoas que fizeram dietas restritas por muito tempo. Eu acho que não tem problema algum em você querer melhorar o seu corpo, em você buscar um objetivo, mas desde que você se ame, se enxergue e não faça disso um sofrimento. Terceira pergunta, como a pandemia afetou a alimentação dos jovens? Bom, a pandemia ela piorou muito a alimentação dos jovens pelo fato da impossibilidade de se ir ao mercado comprar frutas, verduras e legumes. E assim os jovens optaram por alimentos mais fáceis, como fast foods. E um agravante é a modernidade que nós temos hoje em dia, os aplicativos de comida que estão aí para levar comida rápida, fácil e gordurosa até a sua casa. Então, piorou muito a alimentação dos jovens. E a última pergunta, se eu acho que algum problema emocional pode afetar a nossa alimentação. Totalmente. Nós comemos as nossas emoções. Existem 2 tipos de fome, na verdade são 3. A fome social, a fome física e a fome emocional. E o tempo todo nós estamos descontando na alimentação as nossas frustrações, os nossos problemas e também usando a alimentação para comemorar. Então, quando nós estamos tristes e inseguros, a comida é um conforto e precisamos tomar muito cuidado com isso, porque a gente pode perder totalmente o controle do nosso peso e agravar a nossa saúde. Bom, espero ter ajudado vocês, ter esclarecido dúvidas. Quem quiser entrar em contato comigo, vou deixar meu número profissional aqui, é 17 99664 6999. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o Dr. Luiz Fernando, sou médico, sou cirurgião plástico, trabalho aqui na região de Araçatuba e hoje eu vou responder algumas questões que a Lorena me fez a respeito de alimentação e a busca por um corpo perfeito. Vamos lá? Primeira pergunta que eu vou responder é a respeito da realização de cirurgias plásticas por pessoas mais jovens. Uma maior busca por cirurgias plásticas de pessoas mais jovens, adolescentes e até crianças. Hoje em dia a gente vive uma sociedade onde a preocupação estética ela é muito maior do que antigamente. As pessoas são mais expostas, principalmente por conta das redes sociais. O círculo de amizade, a exposição à sua imagem física é muito maior hoje em dia. Então existe naturalmente uma preocupação maior também com a sua aparência estética. Isso gera uma maior procura dessas pessoas, que são adolescentes, até crianças. Eu vou explicar ali quais são os tipos de cirurgia mais procurados por essas faixas etárias, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então existe assim hoje uma tendência maior de procura por pessoas mais jovens em busca de cirurgia plástica. Na faixa etária bem mais jovem, ali 7, 6 anos, existe aí uma preocupação mais com o bullying, né? Pessoas com um pouquinho de proeminência de orelha, que é a orelha de abano, procuram mais essa cirurgia para corrigir essa alteração. E também as meninas de 15, 16, 17 anos também têm uma procura maior por cirurgias de nariz e também por aumento mamário ou diminuição mamária, de acordo com aí a queixa de cada um. Então existe sim uma procura maior, acredito que por conta
mudança aí do padrão social e também inclusão das redes sociais e maior exposição dessas pessoas, do público jovem e adolescente, no seu círculo de amizade. A segunda pergunta que a Lorena fez tem a ver com os pré-requisitos relacionados ao peso para a realização de uma cirurgia plástica. Nós temos sim pré-requisitos relacionados ao peso do paciente. Pacientes acima do peso ou abaixo do peso não vão poder realizar uma cirurgia plástica, porque existem aí dois parâmetros que a gente tem que levar em consideração. O primeiro é a segurança, em primeiro lugar. Pacientes acima do peso têm diversos riscos aumentados, como complicações pós-operatórias relacionadas a sangramentos, a complicações anestésicas, e também temos aí um outro parâmetro, que é o parâmetro do paciente muito magro. O paciente muito magro tem deficiências nutricionais, muitas vezes, que podem também prejudicar a cicatrização. O segundo quesito, aí a gente não está falando mais de segurança, a gente está falando em resultado. Pacientes que vão realizar uma cirurgia plástica buscam, sim, um resultado. Esse resultado pode ser estético ou reconstrutor. Para isso, o paciente precisa estar dentro do peso para que a gente consiga alcançar esse resultado estético favorável. Senão a gente não vai conseguir e o paciente vai ficar insatisfeito. Então nós temos pré-requisitos relacionados ao peso, sim. O paciente precisa estar no peso ideal. E para isso, para saber qual é o peso ideal, a gente usa um parâmetro que chama-se IMC, que é Índice de Massa Corpórea, que é basicamente a divisão da altura do paciente pelo peso que ele tem. A gente usa esse número para classificar o paciente em muito obeso para a cirurgia ou muito magro para realizar uma cirurgia. Tudo bem? A terceira pergunta tem um link direto com isso aí, que são os riscos que os pacientes muito magros ou muito obesos têm realizando uma cirurgia plástica. Então vamos lá, falando em segurança então e não mais em parâmetros estéticos. Quando a gente opera um paciente que está muito acima do peso, a gente sabe aí por diversos estudos que os pacientes mais obesos, eles são mais inflamados. Além disso, essa inflamação que pode gerar dificuldades de cicatrização, dificuldades de diminuição dos edemas, dos inchaços depois da cirurgia, também existem complicações relacionadas a aumento da chance de sangramentos, aumento da chance das dificuldades anestésicas, como intubação, e também outras complicações, como cicatrizes piores, entre outros fatores, tá? Os pacientes muito magros têm um risco aumentado também, pela probabilidade de ter maiores deficiências nutricionais. Esses pacientes muito magros às vezes não têm substrato, ou seja, não têm nutrição suficiente para conseguir uma boa cicatrização e uma boa recuperação pós-operatória. Esses, a grosso modo, são os fatores relacionados aí aos riscos de pacientes muito magros ou muito obesos de realizarem uma cirurgia plástica. Levando tudo isso em consideração, a gente vai para a quarta pergunta, que são os cuidados pós-operatórios em todos os pacientes de cirurgia plástica, tanto os pacientes que podem estar um pouquinho acima do peso, mas que ainda conseguiram fazer uma cirurgia plástica, quanto os pacientes que estão aí um pouco abaixo do peso, mas também ainda podem fazer uma cirurgia plástica. Todos esses pacientes, na verdade, todo o conjunto de pacientes da cirurgia que se realizam uma cirurgia plástica, necessitam de cuidados intensivos, tanto antes da cirurgia, quanto após as cirurgias. Isso inclui aí uma preparação cirúrgica no pré-operatório, com a realização de diversos exames, exame de sangue, exames de imagem, como um raio-x, um ultrassom, para saber se está tudo ok com esse paciente, uma boa nutrição, uma boa hidratação pré-operatória para ele ficar em condições legais para poder ser operado e também um acompanhamento de perto do seu cirurgião após a realização do procedimento cirúrgico. Ou seja, realizou a cirurgia, não é abandonar o paciente. A gente vai atrás dele, fazendo com que ele possa ter um repouso adequado para permitir que o seu corpo consiga fazer uma melhor cicatrização e uma recuperação. Também uma nutrição adequada, principalmente relacionado aí à hidratação, ou seja, beber muito líquido é muito importante para uma boa recuperação pós-operatória, e também uma nutrição adequada. Pacientes precisam estar muito bem do ponto de vista de proteínas, de vitaminas, sais minerais, bem equilibrados na sua alimentação para poder ter uma boa recuperação e um baixo risco na sua cirurgia plástica. Se ficar alguma dúvida, Lorena e as amigas aí, não deixe de me mandar não, que eu tenho prazer em responder, tá bom? Um abraço para vocês.
Bom dia, pessoal. Meu nome é Simone, eu tenho 39 anos e eu vim aqui para falar um pouquinho da depressão que eu tive há 3 anos atrás, né? Uma depressão que eu já tive uma depressão pós-parto, quando eu tive meu filho. E depois, aí eu tomei remédio na época e passou. Mas sempre eu tinha umas recaídas, de vez em quando chorava. E há 3 anos atrás, essa depressão voltou de uma forma muito agressiva na minha vida. Então, foi uma somatória, né, de coisas que a gente tem desde a infância e vai... Quando a gente é criança, a gente não consegue se expressar muito, né? E aí a gente chega na fase adulta, tem a parte das responsabilidades da gente como mãe, como mulher, como esposa. E acabou que foi uma somatória de tudo. E foi aí que eu caí na depressão. E aí, depois disso, eu fiquei 4 meses, né, relutando para não tomar medicação e tentando sair sozinha, né? Minha família, meu marido me ajudou demais. Foi essencial na minha recuperação. Só que eu precisei ir no psiquiatra, tomar remédio. E o remédio me ajudou a pelo menos parar um pouco essa tristeza, parar o choro, para eu conseguir levantar, conseguir começar a querer me cuidar, tratar, né? Então foi a medicação junto com a terapia. Faço terapia até hoje. E terapia eu nunca tinha feito. E amo fazer terapia. É um investimento que vale a pena. E assim, já se passou mais de 3 anos, eu ainda tomo uma medicação, já parei, eu tomava 4. Tomo uma ainda que é para ansiedade, porque eu sou muito ansiosa. E é isso. Eu espero ficar firme aqui, porque não é fácil ter depressão. Então, foi 2019, né? Essa depressão me pegou de um jeito que eu só ficava na cama. Era uma tristeza, um vazio muito grande. Faltava alguma coisa dentro de mim que eu também não sabia o que era, né? E só chorava, não comia nada, não tinha vontade de comer. Nem água não descia. Às vezes eu passava o dia todo sem tomar água. Meu lábio chegava a abrir fissuras, né? Que ficava ressecado, porque não descia. E eu pesava 80 quilos, fui para 69, né? Perdi 11 quilos, muito rápido. E eu até brincava com meu marido que eu queria estar gorda, enorme e estar feliz. Porque eu estava magra do jeito que eu sempre queria estar, mas era uma tristeza que nada me preenchia. Olá, boa tarde, meu nome é Michele, sou psicóloga e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os transtornos alimentares, tá? Bom, a dica que eu daria para quem está passando por esse transtorno é que primeiro procure ajuda psicológica, ajuda médica. Médica inclui acompanhamento psiquiátrico, endocrinologista, nutricionista, tá?
precisa-se ter uma equipe multiprofissional, tá? Para poder estar dando assistência a esse paciente de forma geral. Por quê? Porque é um transtorno grave, é um transtorno com alto índice de mortalidade, tá? Causa sofrimento, além de afetar a saúde física, ela atinge também a parte psicológica extremamente séria, tá? Afeta a parte social também, então, ou seja, tanto físico e psicossocial, e precisa ter muito apoio da família. Bom, vamos lá. Que tipo de conversa a gente aborda, né, no acompanhamento para esse tipo de pessoas que sofrem desse transtorno? O tipo de conversa vai depender muito da demanda desse paciente, o que esse paciente traz para a terapia, o que está incomodando naquele momento, porque a gente trabalha muito com o que o paciente traz, né? Mas a gente também precisa investigar quais são as causas que está levando a esse tipo de sintomas que ele vem apresentando, né? Desde quando vem apresentando esses sintomas, né? E também é preciso a gente estar investigando toda a parte que esse indivíduo está inserido. Então a gente faz uma abordagem geral, né, desse paciente, familiar, relacionamentos, mas para um tratamento assertivo a gente precisa investigar quais são as causas. Bom, nós vamos falar um pouquinho se a pandemia também ajudou para agravar ainda mais, né, o aparecimento desses tipos de transtornos. E a resposta é que sim. A pandemia agravou, né, não só casos de transtornos alimentares, como ansiedade, depressão. A gente está sentindo uma procura maior, principalmente adolescentes, tá, com esse tipo de transtorno, que na verdade talvez já tinha uma predisposição ou já apresentava alguns sintomas leves, né, mas que com a pandemia isso só veio a se agravar. Bom, se eu recebo no consultório, né, esse tipo de público que vem à procura, né, de tratamentos para transtornos alimentares, sim, a gente recebe, cada vez mais a gente tem recebido, né, pessoas que estão sofrendo por esse tipo de transtorno. A faixa etária é muito variada, né, mas a gente percebe uma incidência muito grande na adolescência, que na verdade é uma fase de reconhecimento do corpo, né, de reconhecimento do eu, de relacionamentos, né, seja sociais, seja qualquer tipo de relacionamento. Então a gente percebe que tanto acomete sexo feminino ou masculino, mas nos casos que eu atendo, eu costumo mais receber do sexo feminino e nessa dimensão aí já de um quadro realmente já instalado, de um transtorno alimentar geralmente moderado a grave, né, da gente ter que fazer esses tipos de encaminhamento já que eu disse lá no início, né, de psiquiatras e tudo mais. E eu indico também duas leituras que foi a minha base de estudo do meu trabalho de conclusão de curso, na época que eu fazia faculdade, que é Diários da Anorexia, que fala sobre uma adolescente que passa por todo esse transtorno, né, que precisou ser hospitalizada. São os depoimentos dos jovens, né, que sofrem por esse tipo de transtorno. A maioria deles aborda, né, a preocupação excessiva relacionada ao comer, a imagem distorcida, né, a imagem corporal distorcida. Então, preocupações e tudo que é voltado a essa questão alimentar, né? Emoções intensas, e a gente vê muito também essa preocupação pela estética, pela beleza, por padrões impostos pela sociedade, pela mídia. Então, hoje a gente vê, né, propagandas, corpos esculturais. Então, principalmente os adolescentes buscam esse ideal, né, de beleza, que muitas vezes são inatingíveis, né? Pelo biotipo e por todas as questões que a gente já sabe, né? Mas que acabam influenciando sim nessa parte emocional e acaba afetando ainda mais.